E cá estamos nós, mais uma semana, a seu apontamento Hora das Mães, com a nossa Susana Matias. Susana, bom dia! Muito bom dia! Cá estamos nós para partilhar com os nossos ouvintes importantes sugestões relacionadas com as mamãs e por aí, não é verdade? É verdade. É verdade, é verdade. Mais uma semana. Então vamos lá à sugestão desta semana. Bem, esta semana eu tenho a honra de ter mais uma convidada. Este programa tem sido fantástico porque tem-me permitido falar com pessoas incríveis. Esta semana temos a Constança Cordeiro Ferreira, que é a criadora do Centro do Bebé, um projeto que fundou em 2014 e que é destinado a apoiar famílias para uma parentalidade feliz e confiante, desde a gravidez até aos primeiros anos de vida. Ela é terapeuta, é conselheira de aleitamento materno, publicou em 2015 o livro Os Bebés Também Querem Dormir e em 2016 o livro de Magia das Mães. Bom dia, Constança. Olá, bom dia. Constança, antes de mais, muito obrigada por teres acedido ao meu convite. O convite foi feito através da Silvânia, o que eu também agradeço a disponibilidade e a sempre pronta atenção. Eu vou começar por falar aqui sobre o livro da Magia das Mães, que é um livro sobre mães, e vou fazer aqui uma pequena conclusão do início do livro que eu acho que resume muito bem o livro, que aquilo não é um manual, nem um conjunto de mandamentos para a maternidade e que pretende ser uma mão que ajuda e que permita uma reflexão como que em conjunto, como se a Constança estivesse ali a falar com aquelas mães, não é? É um livro que pretende devolver às mães a confiança nelas próprias para que consigam ver a magia que elas já fazem todos os dias, não é, Constança? Esse livro é o segundo livro e é quase a face da outra, é a outra face da moeda do primeiro livro. O primeiro livro, Os Bebés Também Querem Dormir, é um livro que fala sobre o nosso recém-nascido, sobre o nosso bebé humano. E eu, quando terminei, fiz logo um compromisso comigo mesma de que gostaria agora de falar com os braços que carregam este recém-nascido humano, que são as mães, que somos nós, não é? O corpo que os carrega e que os ampara depois do lado de fora e os alimenta por aí fora. E, portanto, o livro de Magia das Mães é o seguimento no sentido de vamos falar sobre nós. Falar sobre nós, no nosso papel de mães, é obviamente também falar dos nossos bebés, mas num sentido que o objetivo que o livro de Magia das Mães teve, aliás, foram vários. Um é dizer às mães: temos de cuidar de nós próprias para conseguirmos cuidar dos nossos bebés, e como é que isso se faz. E então tem um lado muito prático, com estratégias e com dicas e com coisas que as mães podem fazer para tornar os seus dias mais fáceis. Depois, é impossível cuidar em liberdade sem desbloquearmos essa confiança de que a Susana fala, não é? Claro. Sem nos sentirmos um bocadinho poderosas, e é isso que falta muitas vezes nas nossas experiências de maternidade. Nós sentimos muito desempoderadas, não é? Muito inseguras, que estamos a fazer tudo mal, e, portanto, com muita honestidade eu quis falar com as mães sobre isso, porque isso é o meu trabalho diário também com as mães. É muitas vezes nesse estado que chegam as mães a mim. Portanto, dizer-lhes, não, nós temos recursos, nós temos... Calma, se calhar andamos aqui a ouvir coisas que estão a minar a nossa confiança e que não pode ser. Claro. Não é? Resgatar esse lado que se sabe cuidar, porque se as mães não soubessem instintivamente cuidar, não havia raça humana, simplesmente. Claro, não havia dores. E cada vez mais... Não é? E Desculpa. pronto, depois partilha de histórias de outras mães e de casos com os quais eu me tenho cruzado quase nos últimos 10 anos, que realmente são, para mim, pura magia, não é? Porque são coisas que não se explicam. Nós vemos, ficamos de boca aberta e é difícil dizer isto foi A mais B, deu C. Portanto, para mim entra realmente na esfera quase do mágico, não é? É verdade, é verdade. E pronto, e é isso este livro. E eu posso partilhar, porque eu li o livro é fantástico, e há algumas das dicas que tu partilhas, quem me dera ter tido conhecimento delas antes. É como tu dizes, não é um manual, mas algumas dicas podem fazer sentido para
algumas pessoas, para outras não. Eu falo por mim, uma das dicas que a mim me salta à vista é a dica sobre a subida do leite, que eu tive uma subida do leite, 2 subidas de leite muito complicadas. E ali há algumas dicas que tu dás que teriam sido muito úteis se eu as tivesse conhecido. Por exemplo, entre outras coisas, porque muitas vezes, e aqui vai muito à questão da confiança, nós deixamos de sentir tanta confiança em nós e vamos-nos um bocadinho abaixo, porque parece que estamos rodeadas de pessoas que cuidavam melhor dos nossos filhos do que nós próprias, como tu também dizes no livro, mas no fim quem leva o bebê para casa somos nós e por isso temos mesmo que acreditar também em nós e no nosso instinto e ter essa força. Eu costumo dizer às mães, às 5 da manhã somos nós que lá estamos. Portanto, quem tem que ter a sua voz fortalecida somos nós, é nisso que nós temos que investir. Porque às 5 da manhã as pessoas cheias de certezas e palpites não estão lá para acalmar o bebê. Portanto, é por aí. Sem dúvida. E por falar em acalmar o bebê e por falar sobre as 5 da manhã, vou andar aqui um bocadinho para trás para o teu outro livro, Dos Bebés Também Querem Dormir. E que é um livro que para mim fala, se aqui no livro da Magia das Mães fala sobre a magia que as mães fazem, aqui nos Bebés Também Querem Dormir fala um bocadinho sobre a magia que os bebés também têm para connosco, porque eles também sentem como nós, não é? E eu agora já nem sei em qual dos livros é que li, mas eles estão lá connosco no parto, eles estão lá connosco na gravidez e eles depois vão ficar connosco ali naqueles primeiros tempos, quase como se estivessem ainda dentro de nós, não é? E há muito que se fala sobre o sono do bebê, cada vez há mais formações sobre isso, mais workshops. E há várias formas de abordar o tema. Eu própria tive bastantes dificuldades com o sono do meu bebê mais novo e recorri a uma terapeuta que tem métodos e que pareceu-me, eu não quero estar a fazer nenhum julgamento, mas pareceu-me que há uma técnica que é igual para todos os bebés. Segundo o livro da Constança e segundo o que eu percebo, cada bebê é um bebê e não há um método que funcione para todos, não é verdade, Constança? Fala tu, que tu é que sabes, tu é que és a especialista. Então, o primeiro livro foi um livro que a editora entendeu até dar o enfoque em termos de título, em termos do sono, embora ele não fale só sobre o sono. Mas o livro saiu há cerca de uns 2 anos, que foi precisamente quando, em Portugal, pela primeira vez, isto já tinha acontecido aqui há uns anos atrás, quando o livro do Dr. Estivil tinha chegado a Portugal, portanto isto há cerca de uns 7 anos atrás, 8 anos, que criou um grande sururu, porque era um livro que prometia adormecer os bebés em 7 dias. Nós sabemos que tipo de livro e que tipo de método é o método Estivil, não é? Pronto. E há 2 anos atrás, quando se decide chamar ao meu livro Os Bebés Também Querem Dormir, é num contexto em que o treino de sono volta a estar muito presente em Portugal. Sim, não é? É verdade. E eu tinha e continua. Infelizmente. Continua. É assim, agora deixou de estar um bocadinho na moda dizer que se treina bebés, entendes, Sana? Sim. Então, as palavras, no fundo, eu acho que os métodos continuam os mesmos, ditos de outra maneira. O que acaba por... eu acho que o Estivil tem uma vantagem, que é a pessoa lê aquilo e percebe ao que vai, e os pais podem muito claramente tomar as suas decisões. Quando temos um contexto um bocadinho mais dissimulado, quando se diz, em vez de falarmos do choro controlado, se chama o conforto controlado. Isto é a mesma coisa. Quando se diz que é adaptado às necessidades de cada bebê, mas depois os pais recebem horários rígidos, de cima a baixo, tudo aquilo que devem fazer e não bate certo com o seu bebê, e aquilo é um conflito enorme naquela casa. Quer dizer, quando tudo isto acontece, no fundo nós estamos a falar dos mesmos métodos, não é? A base é sempre a mesma. E é isto que é importante perceber. Eu não comento o trabalho individual de outros profissionais. Sim. Não o vou fazer, mas em termos de, digamos, posicionamento, o treino de sono, que tem uma base puramente comportamental,
é algo com o qual eu não me identifico de todo. Eu não fiz formação em treino de sono. Sim. A minha formação é uma formação que passa pelo toque terapêutico, pela massagem do bebê, pela descodificação dos sinais do bebê, até bebés que nós chamamos de bebés irritáveis, portanto bebés com limites sensoriais às vezes curtos, com limites de tolerância curtos, e um bocadinho de descodificação, e passei os últimos 4 anos a estudar a importância da vida uterina e do que nós chamamos os traumas perinatais e a influência que isso tem no desenvolvimento do bebê, na maneira como dorme, como se relaciona com o mundo, como interage. Portanto, eu não poderia nunca juntar a isto uma colherzinha de treino de sono, porque é incompatível, não é? Sim. São áreas completamente diferentes. O que é que eu acho que o treino de sono acaba por dar? É muito objetivável, é facilmente resumido em meia dúzia de instruções, portanto tem um potencial de globalização muito grande e é muito atrativo, inclusivamente do ponto de vista dos pais, porque promete que em X dias faz. Os pais têm que ter presente que isso é uma promessa que não é verdadeira, porque cada bebê é um bebê. E, portanto, quem diz você vai fazer isto e vai aguentar que o bebê chore durante X tempo porque isto vai lhe dar resultados de certeza, está a mentir aos pais. Pois. Está a mentir aos pais, claramente, porque isto não é... Quer dizer, nem que fosse um medicamento se poderia dizer isso, embora com mais segurança, não é? Portanto, acaba por ser aqui uma série de pressupostos. E depois, eu acho que os pais têm que ter presente, e agora falo para os pais que eventualmente vão por estas estratégias e vejam uma reação do seu bebê de choro, de grande conflito, que aquilo está a ser uma tortura. Eu queria dizer a esses pais que sigam um bocadinho o seu instinto, e se aquilo não lhes parece bem, que não persistam, porque realmente as reações dos bebés podem ser imensamente dispares. E fisiologicamente também tem uma série de consequências, não é? Quer dizer... Nós temos uma grande disparidade. Nós temos os bebés a quem se organizou as rotinas e que os pais puseram no berço para adormecer sozinho, e ele deu 3 voltas e adormeceu sozinho. E esses são os pais que depois comentam com o amigo, com a prima, com o sobrinho, tens que fazer isto, porque com a coisa resolveu, com o meu bebê ou com o meu sobrinho, resolveu-se em 2 dias e agora ele dorme a noite inteira. Esses são os pais que depois passam este testemunho, porque de facto na casa deles resultou assim. Mas depois temos bebés, eu dou um exemplo, no meu caso, que trabalho com a experiência individual de cada bebê, eu trabalho com os bebés como os bebés, na verdade como os bebés são, como pessoas, e a história que os bebés nos trazem, mesmo quando nos chegam recém-nascidos, é uma história que já tem não sei quantos meses, já aconteceu muita coisa. Portanto, dar indicações iguais a todos, o que vai acontecer é que vamos ter reações completamente diferentes em cada um deles, não pode ser. Portanto, eu posso dizer, olha, treina o teu bebê para dormir, mete-o na cama acordado e ele vai só reclamar um bocadinho e depois adormece num instante. E o que eu estou a dizer ao meu amigo para fazer isto, no bebê dele, resulta em 3, 4, 5 horas de choro. Pois. Ok? E num bebê que depois, por exemplo, se recusa a entrar no quarto, ou sempre que é colocado em posição horizontal, vomita, que é uma reação em termos de sistema nervoso, em termos de regulação, ou neste caso desregulação, é uma reação que, por exemplo, há livros que dizem os pais devem considerar normal. Não é normal, é uma reação de bloqueio do organismo, ok? É como se o nosso sistema parasimpático dissesse estamos a atingir níveis de cortisol tão elevados que é preciso sair daqui urgentemente. Portanto, a criança vomita para baixo, é como tremer, não é? Tremer é uma das formas de libertar o choque. Portanto, isto são reações tão opostas que não se pode, eu acho extremamente perigoso dizer se façam isto porque isto vai resolver com todos os bebés. Isto resolve com todos os bebés. E muitas vezes os pais depois sentem assim, bem, eu tenho o pior bebé do mundo, porque eu fiz um método dos não sei quantos dias e não resultou. E se calhar o que está errado é o método dos não sei quantos dias, sim, não é dúvida. A reação que o meu bebé teve, porque tem a ver com as circunstâncias dele, não é? Exatamente. Constança, isto do sono do bebê e do descodificar o bebê é realmente um mundo e é um mundo, principalmente hoje em dia. Eu acho que isso também se torna mais difícil porque as mães leem imensas coisas também, cada vez mais, durante a gravidez e depois, e acham que
que tudo se pode reger por aquelas rotinas, não é? Deixando um bocadinho de confiar, como tínhamos falado no início, em si próprias e de confiar naquilo, em observar, em simplesmente observar, sentir, perceber naquele momento o que é o melhor a fazer e não naquele livro dizia aquilo, agora se calhar tenho que fazer aquilo ou seja, as rotinas hoje em dia são muito rotinas que se criam com base em informação que se leu e que nos foi transmitida por outros e não uma rotina adaptada a cada família e àquela criança e que tem que se ir construindo, não é? Não dá para construir uma rotina e ela manter-se, porque tem que se adaptar, a criança também vai evoluindo, não é? Obviamente, é assim, nós temos que pensar. A palavra rotinas dá-me um bocadinho de alergia e eu explico porquê. Não é pelas rotinas, é porque quando se fala de rotinas, eu imagino logo as pessoas olhar para o relógio. Claro, tem que ser àquela hora. Exatamente, e a seguir um guião, porque é assim que comumente se fala. Ora, o bebê não conhece o relógio, então vamos lá ver, o dia do bebê deve ser completamente imprevisível? Não, de todo, é o contrário, claro. Ok? Mas em vez de o que está normalmente associado à ideia de rotina, que é algo de rígido que eu devo fazer às X horas, eu gosto de substituir e de trabalhar este conceito com os pais de ritmo, ok? O ser humano, desde que se tornou sedentário, que tem muito, a agricultura trouxe muito isso, a ideia de ritmo, de seguir o sol, claro, ok? O ritmo circadiano, não é? O ritmo circadiano, que é na verdade aquilo que o nosso corpo conhece, em termos biológicos, o nosso organismo não conhece o relógio, o bebê não conhece o relógio, não foram apresentados. Vai ser mais tarde ao longo da sua vida, mas já com o seu lado mais social, não é? Portanto, o que interessa aqui, e por isso é que eu digo, os bebés têm, regra geral, até rotinas melhores do que os adultos, porque os bebés, quando estão regulados, e daí ser tão absurda esta ideia de alguém interferir e criar um guião para o bebê e forçar o bebê, porque estamos a trabalhar com um bebê desregulado, que vai ser um bebê que se vai afastar do seu ponto mais conectado com a sua fisiologia, com o seu ritmo circadiano. Claro. Nós adultos andamos todos muito avariados, não é? Pronto. Eles, regra geral, estão mais direitinhos no seu biorritmo. Agora, isto, por exemplo, quando nós, como dizias e muito bem, Susana, eu vou fazer assim porque li que isto é a rotina ideal e depois ela não resulta. Mais uma vez os pais dizem, o que é que se passa comigo? Eu estou a fazer alguma coisa errada. Ou então, o que é que se passa com o meu bebê? E se eu tivesse um cêntimo por cada vez que os pais me dizem, mas eu faço a rotina certa, eu dou o banho, eu conto a história, eu meto na cama e depois tenho o bebê durante 1 hora ali a rebolar de um lado para o outro que não quer dormir, e os pais acham mesmo que são eles que estão a fazer alguma coisa errada ou que o bebê é extremamente complicado. E esta rotina, por exemplo, não é a sequência ideal para a maior parte dos bebés. Pois. Não é. Ok? Não faz sentido do ponto de vista neuro-hormonal para a maior parte dos bebés. E, portanto, aquilo que está escrito, aquilo que é dita, sabedoria de Facebook, aquelas coisas que normalmente, obviamente que as mães querem saber coisas fáceis que simplifiquem a vida delas, mas muitas vezes jogam contra nós. Porque nós achamos que estamos a receber grandes dicas e estamos a levar para casa uma coisa que depois não bate certo, não é? Claro, e que nos prejudica. Portanto, a ideia de rotinas, aquilo que eu recomendo aos pais é o seguinte: observar, sem dúvida, como dizias, mas acima de tudo não ter medo de criar o seu próprio ritmo. O ritmo deve ser agradável para toda a família. Há regras base. A partir do momento em que o bebê tem um ritmo circadiano e isto começa a ficar mais maturado entre os 3 e os 6 meses, nós temos de alguma forma que seguir o sol. Ok? É natural que o vosso bebê acorde cedinho, quando o sol começa a raiar. Não há grandes dicas, grandes estratégias para mantermos um bebê a dormir mais do que se calhar 1 horita para além do sol se ter levantado, porque na verdade ele é que tem razão. Claro. Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Portanto, aí fazer um bocadinho das tripas de coração e depois, de acordo com a idade do bebê, termos uma distribuição de sono diurno
que, mais uma vez, por exemplo, um dos grandes problemas é ser dito aos pais que as cestas têm que ter todas a mesma duração, ou que têm que ter todas a duração de hora e meia ou 2 horas, e isto não é verdade. Nós dormimos de forma diferente ao longo do dia, porque o dia também vai avançando, portanto o trânsito solar também tem, e eu tenho períodos de atividade, não sou a mesma às 11 da manhã ou às 6 da tarde, não é? Claro que sim. Pronto. E depois, a preparação, a partir do momento em que começamos a ter o crepúsculo, não é? A partir do momento em que começa a reduzir a luz solar do pôr do sol em diante, temos uma atitude que começa a preparar a noite. E, portanto, aquelas horas antes não é o momento em que nós nos dirigimos ao quarto, é as horas antes. Exatamente. Curiosamente, isto não significa que temos que andar todos em pontinhas dos pés e a falar baixinho uns com os outros, e que o pai, quando chega à casa, não pode fazer uma brincadeira com a criança. Não, significa uma orientação daquilo que nós vamos fazer nas nossas casas, que faça sentido, mais uma vez, do ponto de vista neuro-hormonal, porque o bebê está a organizar-se para iniciar o seu período de sono mais contínuo, e isto implica com associações, lá está, digamos as rotinas, não é? Portanto, as sequências, mas também com hormonas que ele vai produzindo e que estão diretamente relacionadas com a temperatura e a luz solar ou a escuridão. Claro. Portanto, quando vemos esta perspectiva comparada com quanto à historinha, faz um não sei quê, não é igual para todos, começamos a perceber que se calhar realmente os nossos bebés têm razão em estar todos a responder de maneiras diferentes, não é? E eu acho que é isto, é um bocadinho isso e muito mais que estes teus livros trazem. Estes teus livros trazem informações acessíveis e claras sobre estes cuidados, estes sinais, não só os sinais que nos ajudam e que nos guiam não só no sono, mas também alguns sinais de alerta que tu mencionas aqui no livro que temos que ter com o bebê, porque realmente nós precisamos de informação para também nos sentirmos confiantes. Eu acho que é esta informação que é muito útil, ou seja, nós temos que nos sentir confiantes connosco mesmos, mas temos que saber que há sinais que vamos estar alerta, que há cuidados que temos que ter, tudo o resto vamos confiar também, não é, no nosso instinto e na guia que vai ser o nosso filho e que vai ser o nosso coração. Claro que sim. Aliás, eu acho que às tantas nós misturamos um bocadinho as coisas. Confiamos muito pouco no nosso instinto, mas ao mesmo tempo, isto tem a ver também com as fontes de informação que temos agora, não é? Também chamamos a nós quase o papel de médicas, de cientistas, de tudo, não é? E há coisas, eu por exemplo no livro Magia das Mães, uma das coisas que eu quis fazer, e foi uma partilha minha até enquanto mãe, em que é que é importante nós termos pareceres técnicos de pessoas de outras áreas, não é? Por exemplo, quando o nosso filho está doente e nós vamos ganhando um bocadinho de experiência e nós somos as primeiras vigilantes da saúde dos nossos filhos, não é? Claro, somos os primeiros. Portanto, somos os primeiros olhos, somos aqueles que os conhecem bem, e todos os profissionais de saúde, quando uma mãe diz ele não está como costuma estar, valorizam isto, porque sabem que nós os conhecemos, mas aquela ideia que depois temos que saber tudo e temos que decidir tudo, e nós temos que ser informadas e tomar as decisões que nos parecem melhores. Mas aí, por exemplo, há sinais de alerta que, isto deve evoluir assim, se não evoluir assim, deve-se voltar ao hospital, deve-se voltar a ter. E isso as mães terem também presentes que nós, isto não é um trabalho solitário e não deve ser, não é? Portanto, não confundir o instinto com o isolarmos-nos com essa carga enorme de responsabilidade, que é criar um bebê humano. Porque, como eu digo no livro, são milhões e milhões de calorias despendidas para se conseguir criar um ser humano até uma idade, mais ou menos, para que os antropólogos pensam que seja por volta dos 14, 15 anos, minimamente autónomo para sobreviver. Portanto, não dá para essas calorias saírem só de nós, senão, claro, lá está, temos que ter a comunidade em volta. Constança, muito obrigada por esta partilha. Infelizmente o tempo é muito curto, às vezes gostava de ficar aqui muito mais tempo a falar com os meus convidados. Provavelmente teremos outras oportunidades. Claro que sim. Constança, boa sorte também, porque sei que vais ter um bebê em breve, não é? Mais um. O terceiro, corajosa. Não, é realmente o melhor que nós temos, e a Constança que é aqui a encantadora dos bebés, de certeza que
em casa as coisas são um bocadinho diferentes, mas de certeza que também vai poder fazer a sua própria magia na sua casa. Por isso Vamos sempre abraçar a experiência e estou expectante, como estão sempre as mães quando estão à espera de um bebê novo. Claro que sim, claro que sim. Constança, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer e uma honra falar contigo e espero em breve poder aprender mais contigo, está bem? Combinado. Muito obrigada. Obrigada, beijinho. Obrigada. E, portanto, o nosso apontamento hoje, com muito carinho à mistura, não é? Pensando, sim. Muita magia e muito amor, não é? É verdade. Eu não deixei a Constança falar muito porque isto não dá para tudo, mas o livro dela... Vamos voltar ao seu encontro. Mas eu queria só dizer que o livro dela fala também muito sobre a importância do pai e dos avós. Era isto que ela estava a dizer agora no fim, que não é suposto as mães fazerem nada disto sozinhas, nem se isolarem do mundo, é suposto pedirem ajuda. E tal como ela também presta essa ajuda às mães que precisam, ela está em Lisboa, mas é muito bom. Obrigada. Um apontamento muito querido para este verão, não é? É verdade. Então as pessoas com mais tempo para nos ouvirem e pensarem um bocadinho. As pessoas estão de férias e para não ficarem irrequietas e as próprias crianças são ritmos diferentes, cada caso é um caso, não é? É verdade. Se fôssemos todos iguais seríamos máquinas feitas em série, não é o caso. Não é o caso. De todo. Continuação de boa semana, Susana. Obrigada igualmente, obrigada.